pessoal, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Hoje, nessa videoaula, vamos abordar a vigilância sanitária. Então, primeiro, vamos definir o que é vigilância sanitária. Vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações voltadas para, está destacado aí, eliminação, redução ou prevenção de riscos à saúde. Atua em problemas relacionados ao meio ambiente, à produção, à circulação de bens e à prestação de serviços de interesse sanitário, né? Então, a vigilância sanitária é aquela que vai lá no restaurante, por exemplo, inspecionar se o alimento produzido ali, se a comida produzida ali tem condições sanitárias, né? Questões relacionadas à higiene, que não vai colocar nenhum risco à saúde das pessoas. Então, por isso está relacionado à produção e à circulação de bens, né? Então, a vigilância sanitária é quem vai fazer isso, né? Um exemplo aí é a inspeção de alimentos, o controle de medicamentos e a fiscalização das indústrias, né? Então, as empresas, para funcionar, de um modo geral, elas precisam de um alvará sanitário, né? Ou seja, um alvará que atesta que aquela empresa, que aquela indústria, que aquele restaurante, que aquele supermercado, por exemplo, está produzindo e está comercializando produtos que não colocam em risco a saúde das pessoas, né? Os objetivos da vigilância sanitária estão relacionados em três aspectos. Estão relacionados à promoção da saúde, à prevenção dos riscos e à proteção coletiva, né? Então, nesse sentido, a promoção da saúde é assegurar a qualidade de vida por meio das práticas que previnem doenças. Então, quando a vigilância sanitária vai ao restaurante e atesta que as práticas de saúde, de higiene, por exemplo, estão asseguradas, eles estão prevenindo doenças, prevenindo intoxicações, por exemplo, né? Então, o outro objetivo da vigilância sanitária é relacionado a controle, a controlar fatores como produtos químicos perigosos, alimentos contaminados e condições sanitárias precárias. Então, está relacionado à prevenção dos riscos, o quanto um alimento contaminado, por exemplo, pode colocar em risco a saúde das pessoas. Então, a não comercialização desses alimentos está relacionada a uma relação de prevenção dos riscos à saúde, né? Um outro objetivo relacionado à proteção coletiva busca garantir que bens e serviços disponíveis à população não representem ameaça à saúde das pessoas. Então, é importante, quando eu faço isso, quando a vigilância sanitária ela impede que um alimento contaminado seja acessível à população, a vigilância sanitária está também fazendo uma ação de proteção coletiva, né? Protegendo todo um coletivo de pessoas que porventura poderiam consumir aquele alimento, né? Então, os objetivos da vigilância sanitária estão relacionados a isso, né? As áreas de atuação, né, da vigilância sanitária são no controle de bens e consumos, né? Então, relacionados aos alimentos, a monitoração das condições de produção dos alimentos, de armazenamento dos alimentos e de comercialização, para evitar contaminação, tanto na produção, quanto no armazenamento, quanto na comercialização dos alimentos, né? E também nos medicamentos e dos cosméticos, nesse sentido também, né? Na produção, no armazenamento, na comercialização de medicamentos e cosméticos e também na avaliação da eficácia, da segurança e da qualidade, né? Desde a fabricação, desde a produção até a comercialização desses medicamentos e cosméticos, né? Então, é uma outra área de atuação. E aqui um exemplo, né, de uma foto exemplificando a vigilância sanitária na fiscalização, aqui o que me parece uma cozinha de uma padaria, né? Então, é só para ilustrar, né, como que é a atuação da fiscalização da vigilância sanitária nesse sentido, né? Uma outra área de atuação da vigilância sanitária é no controle de serviços, né? Lá nos hospitais, nas clínicas,
eles fazem a parte de fiscalização das estruturas, da higiene e da conformidade técnica da estrutura física, né? Da estrutura física e tecnológica de hospitais de clínica, né? Então ele faz o controle dos serviços e não só de bens, né? Então quando a gente fala de alimentos, a gente está falando da comercialização de um bem. Então a vigilância sanitária atua não somente em bens, mas também em serviços, né? Em como que o serviço de saúde é oferecido à população em hospitais e em clínicas. E também em laboratórios, né? Como que as práticas laboratoriais estão sendo exercidas para evitar os riscos relacionados a exames e diagnósticos. Então, a vigilância sanitária está envolvida na produção, né, na comercialização de bens e também de serviços, né, de bens e serviços. E também faz o controle ambiental, né, com o impacto das indústrias, como que os resíduos, né, industriais, como que eles podem contaminar os recursos naturais, como a água e como o solo. Então, lá na produção, né, de alimentos, por exemplo, na indústria que produz alimentos, uma das coisas que a vigilância sanitária vai observar é o quanto os resíduos daquela indústria estão impactando e podem ter a capacidade de contaminar recursos naturais, né, como a água e como o solo. E o controle dos agrotóxicos, como que o uso adequado nas regiões agrícolas para evitar intoxicações, né? Então, como que os agrotóxicos estão sendo utilizados lá na agricultura para evitar essas contaminações e intoxicações por agrotóxicos na hora do consumo dos alimentos lá produzidos, né? Os processos, né? Então a vigilância sanitária ela atua no licenciamento. Então, por meio dessa fiscalização, a vigilância sanitária ela emite alvará sanitário para os estabelecimentos que lidam com alimentos, com medicamentos e com produtos químicos. Então, como eu disse agora há pouco, a vigilância sanitária é que vai licenciar e que vai dar o alvará de funcionamento para estabelecimentos que lidam com essas questões. Então, ela atua como um agente de licenciamento, né, de liberação para o funcionamento desses estabelecimentos. E também o processo de trabalho da vigilância sanitária envolve a penalização, né, que é a aplicação de multas, de interdição, de fechamento de estabelecimento que não cumprem essas normas sanitárias, né? Então, o processo de trabalho vai desde o licenciamento até a penalização, que é a aplicação de multa, a interdição, o fechamento desses estabelecimentos que não cumprem com as normas sanitárias. E um outro processo, né, de trabalho da vigilância sanitária é a educação sanitária, que é a conscientização, a realização de campanhas educativas para os consumidores, né, sobre os riscos à saúde. Então ele vai atuar tanto no consumidor final quanto aos fornecedores, aos produtores, né? Então como uma atividade de conscientização e de parcerias, né, que é um incentivo aos consumidores denunciarem irregularidades. Então, se você vai no restaurante, se você vai num estabelecimento que vende, né, alimento e você percebe que ali tem uma irregularidade relacionada a essa questão sanitária, a vigilância sanitária promove ações de incentivo à denúncia. Você denunciar que aquele estabelecimento está irregular e não está atendendo às práticas sanitárias pretendidas, né? E uma outra área, né, do processo de trabalho da vigilância sanitária é a gestão dos riscos, né? Então, nesse sentido, a vigilância sanitária ela vai identificar os fatores de risco nos processos industriais, comerciais, né, ali. Então, ela vai identificar lá no restaurante quais são os fatores de risco, qual é o agente ali, o componente daquele restaurante, da cozinha do restaurante, que coloca em risco a qualidade do alimento. E, obviamente, que após a identificação, ela vai atuar na mitigação, na implementação de medidas corretivas para reduzir esses riscos. Então, imagina que lá na agricultura, só para dar esse exemplo,
ela percebe que os produtores de determinado alimento estão usando um agrotóxico que é eliminado, né, que demora um certo tempo para ser eliminado ali no produto. Então, ele vai implementar medidas corretivas de, você tem que usar esse agrotóxico antes, depois do uso desse agrotóxico precisa se esperar tanto tempo para a comercialização do alimento, né? Por exemplo, né, existe essa questão da identificação dos fatores de risco e depois da implementação de medidas corretivas, né, para reduzir ou para eliminar esses riscos à saúde, né? Então, pessoal, de forma breve, né, para a gente entender, né, como que é a ação, como que se dá a vigilância sanitária, a gente vai abordar as demais formas de vigilância aqui nas próximas videoaulas. Então, uma videoaula curta, só para a gente abordar de forma breve esse tema, né? Então, convido todos, mais uma vez, a acessar o material complementar para se aprofundar e se entender melhor esse processo. As videoaulas, né, mais uma vez ressaltando isso, elas servem como uma introdução, um alerta aos principais pontos de cada um desses temas, né? Existem materiais complementares que estão anexados aqui ao curso, que cabem e que são importantes para o entendimento completo, né, do assunto. Nos vemos nas próximas aulas. Até logo!